Eu me lembro que tinha de bater na mesa com um martelo de reflexo, mas acabei batendo em mim mesmo, com ele em todo lugar. O paciente agarrou a seringa, o médico virou as nádegas para o paciente e o paciente aplicou a injeção. Eu fico muito irritada com minha mão porque ela não faz o que deveria fazer. Por que você está fazendo isto comigo? Esses conflitos, essas contradições que você vê a mão esquerda ou a mão alienígena realizar indicam que talvez exista uma outra personalidade agindo no cérebro. Minha mão, ela se mexe sozinha e pega as coisas. E eu não sei por quê. É como se essa mão não fosse minha. A mão esquerda não quer fazer a sua parte, então ela tem de ser punida. Ele chegou a lutar. Ele queria a luz apagada. E sua mão esquerda ficava ligando a luz. Mão feia. A síndrome da mão alienígena. Imagine ter uma parte do seu corpo com vontade própria sem saber o que ela vai fazer a seguir, provocando embaraço ou até danos físicos. Para pessoas como Giuseppina, essa não é uma condição misteriosa. Giuseppina sofre de uma desordem rara conhecida como síndrome da mão alienígena. Ela é um dos poucos pacientes no mundo que, por alguma razão, possui uma mão que tem vontade própria. Ela vive na Itália com o marido Giancarlo. Eles levavam uma vida feliz e normal com a família, até certo dia, há 14 anos, quando Giuseppina sofreu um derrame que causou um efeito devastador em suas vidas. Esta mão não consegue fazer mais nada. Ela interfere na minha vida, ela faz o que quer e não o que eu quero que ela faça. Giuseppina foi encaminhada para a reabilitação com a doutora Clélia Marchetti. Ela deveria avaliar as condições de Giuseppina após o derrame. Quando ela chegou aqui, nós vimos que o problema era um pouco mais grave do que o motivo pelo qual ela veio. Intrigada com sua paciente, Clélia realizou uma série de testes para ver como a mão de Giuseppina se comportaria quando recebesse instruções específicas. Em um teste, nós apenas pedíamos a ela para apontar ou mover algumas fichas na mesa. Quando a avaliação começou, logo ficou claro que a mão direita de Giuseppina parecia ter uma vontade própria, interferindo nas tarefas estabelecidas para a mão esquerda. A frustração dela é observada nesta cena gravada durante uma das primeiras sessões de teste. Então, continuamos estudando e testando a mão dela. E foi muito interessante, porque era a primeira vez que víamos um paciente com esse tipo de problema. Os testes provariam que, para Giuseppina, a vida nunca mais seria a mesma. Acontece durante qualquer atividade. Nem sempre eu quero deixar claro, mas pode acontecer quando ela está lavando, calçando o sapato, vestindo a calça. Quantas vezes a calça dela vai subir e descer? Por quê? Porque uma das mãos puxa a calça para cima e a outra puxa para baixo. Ela faz o que quer, ela faz o que bem entende, eu bato nela. Aí ela escapa e eu seguro bem firme. Então ela me contou que uma vez durante um almoço com parentes, ela viu sua mão direita ir em direção aos pratos dos parentes, pegar o sorvete deles e trazer para ela comer. E isso foi uma cena muito constrangedora. Fazer isso na frente dos parentes, ela ficou muito chocada. Minha mão, ela não me obedece. É uma luta constante. Pode não ser frequente, mas é possível que aconteçam 2, 3 ou 4 episódios em um dia. Chegou a acontecer 2 ou 3 dias atrás, durante a noite. Ela arranhou as costas com a mão e acabou sangrando. Eu ouvi quando ela batia para tirar a mão. Numa outra ocasião, ela estava limpando um peixe para cozinhar e a mão direita pegou a espinha do peixe que fora retirada e tentou colocar na boca dela.
ela não conseguia deter a mão. Ela tentou impedir a mão usando a outra, mas isso foi tremendamente frustrante para ela. Com esta mão eu faço tudo. Mas com esta aqui eu não posso. Esta mão, ela é muito fraca. Ela tem tanto medo de fazer coisas ruins com a mão direita que a todo momento ela segura a mão direita com a esquerda, o que resulta numa forte luta entre as duas mãos. Eu preferia não tê-la. Ela me deixa muito, muito nervosa. Ela não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Era apenas o fato de não conseguir controlar a mão que a irritava. Creio que, no caso de Giuseppina, podemos observar um bom exemplo do impacto da deficiência física interagindo com a personalidade já precedente. Você tem uma deficiência terrível, mas as pessoas não percebem isso. Se acontecer, vão vê-la agir de um jeito que vai parecer mau comportamento. Existem diversos tipos de problemas envolvidos. Há um grande impacto na sua psique ao descobrir que você tem a síndrome da mão alienígena. Para Giuseppina, a situação tornou-se horrível. Membros com mente ou vontade própria é um tema que escritores, cineastas e filmes de horror usaram para nos assustar e nos entreter ao longo dos anos. Com grande eficácia, usaram nosso medo de perda de controle e como meio de atacar os nervos. Acho que a razão para a imagem da mão que agarra ter ficado foi que o filme de terror foi criado na época do cinema mudo, quando todos os atores se comunicavam com as mãos. Às vezes existe uma situação em que o vilão é educado e charmoso com o herói, mas as mãos estão dizendo que ele quer matá-lo. A mão rastejante. Eu disse para minha mão, não, não, não. Mas ela continuava fazendo. Perder sua independência, não poder ser autônomo, é uma coisa que não desejo para ninguém. O medo de perder o controle da mão torna-se uma realidade para pacientes com a síndrome da mão alienígena. Ao longo dos anos, a imagem de uma mão teimosa foi retratada na arte, na literatura e na cultura popular. Mas para aqueles que vivem sob tais condições, isto não é coisa de ficção. Irene mora em Ohio, Estados Unidos, e passou o início de sua vida sofrendo de epilepsia. Eu fui criada em Michigan até completar 19 anos e me casei. Tenho uma filha, Angel. Ela cuidava de mim porque eu estava tendo muitos ataques. Eu tinha ataques o tempo todo. Mamãe, olha! Bom... Com sua epilepsia fora de controle Mamãe, você tá bem? E mãe solteira, a qualidade de vida para Irene e a filha foram piorando enquanto os ataques continuaram. É a minha mãe, ela caiu no chão. A filhinha de Irene ligava para os avós quando a mãe tinha um ataque. Tudo bem, mãe, eles já estão vindo. Todo tipo de coisa, mas nada conseguia controlar. E a cirurgia foi a opção que tivemos. Quando os ataques pioraram, Irene procurou o Hospital Universitário de Ohio, onde ela foi avaliada. A descarga epilética passa de um lado do cérebro para o outro, ampliando o ataque, o que causa convulsões. Os médicos aconselharam Irene a fazer uma cirurgia para impedir as descargas que induziam o ataque. Mamãe, você tá bem? Há 3 tipos de epilepsia. Uma delas é a epilepsia generalizada, quando não há um lugar específico do foco epilético para o cirurgião poder removê-lo. E os ataques são totalmente resistentes a uma variedade de medicamentos. Essas pessoas são candidatas a fazer uma secção no corpo caloso e o propósito de uma secção no corpo caloso é auxiliar os remédios que controlam o ataque, reduzindo a difusão da descarga epilética entre as duas metades do cérebro. Os filamentos que ligam os 2 hemisférios do cérebro de Irene foram cortados, evitando a difusão da descarga epilética. Mas logo depois da operação, Irene começou a apresentar efeitos colaterais estranhos. Logo depois do período pós-cirúrgico, ela começou a se queixar conosco do fato de que sua mão esquerda fazia coisas que ela não queria fazer.
Verificamos que ela não estava paralisada. Apenas o comando, que era entendido pelo hemisfério esquerdo, não podia ser transmitido ao hemisfério direito para que este movimentasse a mão esquerda. E foi muito interessante porque na literatura consta que esta síndrome pode ocorrer, mas que geralmente ela dura pouco tempo após a cirurgia. Frisar o cabelo era difícil. Quando usava o ferro de frisar, minha mão esquerda levantava e eu acabava queimando a mão e queimando a minha cabeça. Eu já queimei muito o meu braço no ferro de frisar. Eu não tinha coordenação. Eu não tinha. Veja o que eu fiz com Angel quando ela era pequena. Havia tanta coisa que eu não podia fazer. Durante anos, ela frisou meu cabelo e me ajudou em tudo que eu precisava. Era muito ruim. Eu me sentia como se não valesse mais nada. Manifestou-se em diversas funções básicas da vida. Ela deu vários exemplos dramáticos. O ato de se vestir demorava muito tempo. Até hoje, a mão pega uma roupa que eu não quero vestir e eu tento colocar de volta, mas ela não deixa. É como se ela dissesse o que eu quero vestir, mas sei que não é. Então, por isso, eu deixava as roupas sobre a cama. Então, ela criou alguns métodos para enfrentar isso. Ela disse, é melhor se eu falo, então se eu digo não quero vestir isso. Mesmo às vezes, quando eu falo com a minha mão, ela continua e pega o que quer. De novo, não. Eu não quero vestir isso. Até já fiquei brava com a minha mão porque ela não fez o que devia ter feito. É uma luta. Não, pare. Eu falei com ela. Eu disse para minha mão, não, mas ela continuou fazendo. Às vezes, quando ela fica muito nervosa, eu acabo desistindo. As roupas ficam espalhadas sobre a cama e eu saio do quarto, porque conversar não adiantou. Agora isto diminuiu um pouco, mas ainda há algumas vezes em que isto acaba acontecendo. Irene demorava 4 horas para fazer compras. Agora ela chega a fazer em 2 horas. Ainda é um grande cabo de guerra quando eu vou fazer compras no mercado. É uma luta. A minha mão esquerda pega uma coisa que eu não queria. E a minha mão direita tenta obrigar a esquerda a devolver aquilo. Mas ainda existe alguma coisa na mão esquerda que, não importa o quanto eu queira devolver o item, ela fica com ele e põe no carrinho. Quando chego no caixa para pagar, há diversos itens no carrinho que minha mão escolheu e que eu não queria. Eu não queria os itens mesmo. Muito interessante que ela fez foi que durante uma das idas ao supermercado, ela chegou ao caixa e começou a retirar os itens da cesta e percebeu que tinha cenouras demais. E ela disse, peguei cenouras demais, só compraria tantas se eu fosse um coelho. Os caixas não entendem por quê. Eles pensam simplesmente, esta mulher pegou coisa demais e agora não quer levar. E eu não tenho muito tempo para tentar explicar. Então eu não explico, eu peço desculpas e depois... Bom, as pessoas acabam sendo educadas, mas elas não entendem o porquê. Eu fico muito impressionado com o jeito que Irene deu, porque ela, de certa forma, podemos dizer, consegue se sair muito bem porque ela realmente soube enfrentar sua síndrome da mão alienígena. Ela optou pela cirurgia e, como resultado da operação, acabou ficando com a síndrome da mão alienígena. Embora a epilepsia tenha melhorado bastante, a síndrome que surgiu depois e que teria desequilibrado a maioria das pessoas, ela aceitou muito bem. Podemos dizer que é uma história de cooperação magnífica, que ajudou a enfrentar isso. O Dr. Gary Goldberg trabalha no Hospital de Reabilitação da Universidade de Pittsburgh. É um dos maiores especialistas no mundo nesse campo. Já viu e estudou muitos pacientes nos Estados Unidos que desenvolveram graus diferentes da síndrome da mão alienígena. A mão alienígena pode resultar de 2 situações diferentes. Uma é quando os 2 lados do cérebro são separados um do outro através de um corte no tronco principal das ligações entre os 2 lados do cérebro. O corpo caloso, o que é feito em cirurgia em pessoas que sofrem ataques epiléticos descontrolados. Outra situação é em
pacientes que sofrem derrames que afetam esta grande área de filamentos, bem como derrames que afetam certas partes do lóbulo frontal, as regiões frontais do cérebro. Nossas mãos são uma das partes mais importantes do nosso corpo. Usamos as mãos no trabalho, para brincar e como um meio de comunicação. Não é de se espantar que fiquemos apavorados ao perder o controle delas. É difícil para uma pessoa sadia imaginar como seria a vida com esse tipo de deficiência. As pessoas falam em perder a visão como sendo um temor particular. Perder o uso das mãos é uma coisa que chega a ser extremamente perturbadora e preocupante. Mas além disso, a noção da sua mão ter mente própria e ter uma vida própria, separada de você, seria ainda pior, talvez, do que perder a própria mão, porque você teria que viver com outro órgão que está habitando o seu corpo. Então, isto desencadeia uma grande quantidade de temores que temos sobre perda de controle e incapacidade. Nosso temor de não poder controlar nosso corpo pode ser usado para nos distrair. Você está entrando cada vez mais num estado de transe. Hipnotizadores de palco criam uma situação onde partes do nosso corpo assumem uma vida própria com a finalidade de nos divertir. Seu corpo está se enchendo de energia. Você sentiu o sorriso em seu rosto e uma grande, imensa onda de energia? Há um interesse cada vez maior entre os especialistas em usar fenômenos como a hipnose para explorar o que acontece em casos como o da síndrome da mão alienígena. O problema de hipnotizar as pessoas para vivenciarem essa síndrome é que não sabemos exatamente o que acontece nela. Então, não podemos dar ao hipnotizador a instrução correta para atingir o assunto em questão. Mas isto nos dá uma ideia de como é terrível ter esta síndrome. Põe a cabeça para trás e olhe para um daqueles pontos no teto. Para dar às pessoas sadias uma ideia de como pode ser difícil esse tipo de deficiência, procuramos o hipnotizador David Knight, que organizou um experimento para fazer 5 voluntários sentirem os sintomas dessa síndrome. David hipnotiza as pessoas levando-as a um transe profundo. Depois de acordarem, elas não vão perceber que ainda estão sob hipnose. Quando o experimento for acontecer, elas não estarão sabendo o que suas mãos irão fazer a qualquer hora durante uma visita num shopping lotado. Vou contar de 3 até 1. Você vai relaxar. A hipnose ajudará a entender a síndrome da mão alienígena, induzindo a um estado de transe hipnótico e usando o estágio da hipnose, temos condições de fazer os voluntários acreditarem que têm mesmo a síndrome da mão alienígena. Depois vamos levar essas pessoas para um ambiente normal do dia a dia para ver como elas respondem à situação. Jason foi hipnotizado. Ele não sabe que sua mão vai desenvolver vontade própria quando ele tentar sair de um supermercado lotado. Ele não sabe que agora tem uma mão alienígena. Eu ia passando pela seção de roupa íntima e vi os sutiãs com o canto do olho e a minha mão se levantou e agarrou um sutiã. Eu tentei impedir, mas não consegui. Tentei colocar de volta. Ela se moveu sozinha, como se eu não tivesse controle sobre ela. Foi a sensação mais estranha que eu já senti. Nunca experimentei isso. Eu tentei impedir, dizendo para mim mesmo: o que você está fazendo? Tentei afastar a mão, mas aconteceu de novo. Jason entrou num estado de transe hipnótico. A sugestão foi dada à sua mente subconsciente e ele desenvolveu a síndrome da mão alienígena, que era ter a mão esquerda completamente fora de controle. Ela tinha vontade própria e enquanto Jason caminhava, ele não sabia o que sua mão ia fazer e ele ficou muito assustado. Carol está sob hipnose, sem saber que sua mão vai desenvolver uma mente própria. Quando ela tenta sair do shopping, sua mão decide que não quer largar a porta. Vamos, solta! Não consigo tirar minha mão da porta. Não consigo Ter uma soltar parte do minha mão corpo daqui. que age contra sua vontade acaba sendo um grande choque para todos eles. Minha mão empacou. Tente usar um pouco mais de força. Eu tentei. Tente passar pela Minha mão porta. grudou na porta. Tente passar pela porta. Talvez a mão siga você. Imagine seu braço fazendo isso. Eu só quero sair.
É assustador. É como se tivesse vontade própria. Não pertencesse a mim. Isso me assustou muito. Ei, devolva isso aqui. Você pagou por isso? O experimento continua, colocando voluntários normais e saudáveis sob hipnose e temporariamente dando a uma de suas mãos um desejo próprio. O que está fazendo? O que aconteceu foi que eu passava por aqui e minha mão pegou isso. Eu não sei por quê. Não é culpa minha. Desculpa, minha mão parece que ficou maluca. Bom. Eu estou tentando sair. Eu não quero isto. Então por que Você pegou? quer isto? Eu não. Minha mão talvez queira. Eu não sei. Mas eu não quero isso, tá legal? Que coisa. O meu corpo e minha mão são duas pessoas diferentes. É como se ela fosse separada de mim. A mão tá indo pra lá. Puxa, é muito assustador. E imagine o que ela poderia fazer com objetos afiados, em vez de simples pãezinhos. Desculpa, não fui eu. Tá, tudo bem. É a minha mão. Não, coloca de volta na cesta. Tá, desculpa. Olha, apenas ponha de volta, tá? Tá, desculpa. Olha, é a minha mão, não sou eu. Sinceramente, só a minha mão. Tá, tudo bem. Eu sinto muito. Realmente eu sinto muito. Desculpa. Sim, com licença. Olha, tá, desculpa. Tá, tudo bem. Olha, eu estava andando e a minha mão, ela mexeu e agarrou isso. Olha, você quer comprar isso? Sim, não, não quero. Não, eu não quero. Tá, tudo bem, olha, tenha calma, tá? Ele disse pra eu colocar de volta e eu coloquei. Mas quando eu tentei sair, ela continuou pegando. Foi só a mão direita. Ela agiu sozinha. Desculpa. Continue andando, por favor. É bastante difícil de acreditar que a minha mão tivesse feito isso sozinha, mas ao mesmo tempo eu não conseguia evitar. Ela agia sozinha. Eu imagino que qualquer um que tem esse problema vai achar a vida bem difícil. Muito bem, Jason, todas as sugestões foram retiradas da sua mente. Nossos voluntários foram tirados do transe hipnótico. Vou contar de 1 a 5. E a síndrome da mão alienígena foi removida em segurança. De trás para frente, vocês vão despertar revigorados. Mas para pacientes que têm essa síndrome de verdade, não há um jeito fácil de remover os sintomas que afetam suas vidas diariamente. Ele secava o rosto com a toalha e pendurava no porta-toalha, e sua mão esquerda pegava a toalha de novo. Não! Pare! Eu tenho que sair essa noite. Pare, por sempre querer favor. reverter a ação da mão direita. Você de novo? Eu tenho muita coisa pra fazer. A vida pode ser suportável quando você acorda de noite tentando estrangular a si mesmo? A ideia de ter uma parte do corpo que é estranha para o resto do corpo é geralmente representada como bom e mal, com uma mão representando o nosso lado bom e a outra representando o mal. Dentro de um cérebro e de um corpo, há outras identidades, personalidades que geralmente são suprimidas e normalmente não sabemos da sua existência. Mas na síndrome da mão alienígena, essa supressão acaba se perdendo. Talvez um derrame numa parte específica do cérebro. E um lado do corpo torna-se desatrelado da supressão que geralmente ocorre. Para alguns pacientes, a mão alienígena realmente assume uma forma má. Um homem relatou que enquanto jantava uma noite, sua mão pegou uma faca e tentou esfaqueá-lo no olho. Pacientes com danos nos 2 lados do cérebro podem ter 2 mãos alienígenas, causando uma condição chamada de comportamento de utilização. Nesses casos raros, as 2 mãos ficam à mercê do ambiente. Elas pegam objetos e os utilizam, mas não sob a vontade consciente do paciente. Outros pacientes apresentam conflito intermanual, onde uma mão luta com a outra ao realizar atividades diárias como abrir um armário e pegar um copo. É uma luta entre as 2 mãos. O que a síndrome da mão alienígena esclarece é o fato de que, em breve, o nosso corpo tomará decisões. E que não estamos no controle como queremos pensar que estamos. Muitos experimentos demonstram que o cérebro e o corpo tomam uma decisão e nós tomamos consciência dela depois que a decisão já foi tomada. Por exemplo, onde está sua mão agora? Por acaso você decidiu por aí? A capacidade de controlar nossas ações é uma coisa em que não pensamos. Mas quando essa capacidade fica prejudicada, pode causar um efeito devastador.
Chuck, Beck e Roman vivem em Pittsburgh, Estados Unidos, onde Chuck contraiu a síndrome da mão alienígena há mais de 10 anos depois de uma noite em que passou mal. Enquanto ele estava falando com seu amigo Wayne ao telefone, ele disse: Wayne, preciso desligar. Estou tendo um tipo de ataque. Acho que Wayne esperou um pouco, mas Chuck não voltou para o telefone. Então ele ligou para o amigo que mora a 3 ou 4 quadras daqui e disse: você pode ir dar uma olhada no Chuck? Ed apareceu, Chuck estava inconsciente e Ed chamou a ambulância. Ele sofreu um tipo de derrame, que é um aneurisma rompido, há uma bolha, que é uma debilidade na parede do vaso sanguíneo, que pode estar lá desde o nascimento. Algumas pessoas têm isso a vida toda e morrem sem saber que a tinham. Mas se a bolha vazar ou romper, pode haver hemorragia no cérebro e causar danos. Foi isso que aconteceu com ele. No dia seguinte, ele desenvolveu o que foi chamado de tumefação maligna cerebral, que estava inchando de modo anormal ao que tinha acontecido. E o neurocirurgião veio até mim e disse: se não fizermos nada, ele vai morrer. E disse: alguns médicos vão sugerir que nada seja feito. Então o lóbulo frontal dos dois lados do cérebro dele, principalmente do direito, estava prejudicado e privado de sangue. E também havia muito inchaço no cérebro. E eles tiveram de remover uma parte do lado direito do cérebro para aliviar a pressão. Então ele sofreu danos na ligação entre os dois lados do cérebro e na frente do cérebro em ambos os lados, principalmente no direito. Durante a reabilitação, Chuck apresentou sinais de que havia algo errado com sua mão esquerda. Queríamos que ele nos mostrasse algumas coisas que podia fazer. Eu pedi a ele, por exemplo, para colocar e tirar os óculos. E ele tinha dificuldade para fazer isso. Não consigo. Não consegue? Tudo bem. Ele tentou fechar uma lista telefônica que tinha acabado de usar para procurar um número de telefone. Ele ia fechar a lista e devolver para um de nós, mas sua mão esquerda atrapalhou, pegou a lista de volta e abriu de novo. E ele fechou a lista, mas a mão esquerda abriu de novo. Foi quase como uma luta entre as duas mãos. Ele ficou um pouco mais forte fisicamente e depois de fazer fisioterapia para conseguir levantar e caminhar dentro de um certo limite, claro. É que pudemos observar melhor a síndrome da mão alienígena. Ele sempre lutava com alguma coisa. Estava claro que ele queria a luz apagada e a mão esquerda ficava ligando a luz. Ah, chega. Você vai acabar apanhando. Fique quieto. Ele ficava em pé durante alguns minutos, enfrentando uma luta com a mão direita apagando a luz e a esquerda acendendo. Fique no bolso. Fique aí. Vamos. Você chega mesmo a duvidar desse problema. Já chega. Você tem um paciente que tem um problema e ele não consegue fazer nada que quer fazer. Nós tentamos entender que processo está acontecendo no cérebro e que o impede de realizar aquela tarefa. Então, no caso dele, ele deixava a mão esquerda fora do caminho, colocando-a no bolso quando ele queria fazer qualquer coisa. Por exemplo, ele tentou quebrar aqueles biscoitos de sal que se põe na sopa. Ele usou as duas mãos e não conseguia praticamente nenhum resultado. Fique aí embaixo. Fique aí. No final, a mão esquerda dele abaixou e ficou no bolso. E ele quebrou os biscoitos com a mão direita e colocou na sopa. Fique aí. Assim é melhor. Então ele pegou a colher e tomou uma colherada da sopa, mas quando ele levou a colher à boca, a mão esquerda apareceu segurando um prato na frente. E ele ficou olhando, espantado. Eu me preocupo com o que não posso fazer. Por exemplo, quando jogávamos cartas, eu deveria conseguir embaralhar as cartas normalmente. Você roubou! Você roubou! Usando as duas mãos. Se ele entrar numa rotina automática e começar a distribuir as cartas, ele não vai parar. Ele deveria dar 7 cartas para cada, mas continua dando cartas sem parar. Eu sei, mas eu não consigo parar. E perguntaram, já não está bom? Tem mais de 7 cartas, ou você não vai parar? Sim, eu deveria parar, ele disse, mas continuava dando cartas porque a mão esquerda não estava sob controle dele.
Mas a mão esquerda não quer fazer a sua parte, então ela deve ser punida. Ela vai levar um tapa da mão direita. Mão feia. Apesar de tudo o que sabemos, o corpo humano ainda reserva muitos mistérios. E talvez o mais complexo deles seja o cérebro. O cérebro controla nossos pensamentos, ações e emoções, e é o centro nervoso de toda a nossa existência. O professor Sérgio de la Sala dedicou a vida a descobrir mais sobre o cérebro humano. Ele leciona neuropsicologia na Universidade de Aberdeen. Ele é formado de partes diferentes, chamadas de lobos. Os lobos frontais, o parietal, o temporal e o occipital. Nós enxergamos com o occipital, falamos com os lobos parietal e temporal, pensamos com o lobo frontal. Entre o lobo frontal e o parietal, há áreas que nos permitem movimentar-nos. A representação do corpo, que nos permite nos movermos. Então, se eu mexer meu dedo direito, minhas áreas da esquerda trabalham. Se eu mexer o meu dedo esquerdo, as áreas da direita trabalham. Entretanto, se eu fizer uma tarefa mais complexa, como tocar os meus dedos a esmo, então outra área é usada. Uma área que nos permite planejar os movimentos, não só movimentar os meus dedos. Depois de estudar o funcionamento do cérebro humano, Sérgio e seus colegas criaram teorias sobre o que provoca a mão alienígena. Ele prefere chamar de síndrome da mão involuntária. A mão involuntária, até onde sabemos, é uma síndrome onde as pessoas realizam ações que elas desconhecem. Elas realizam ações e afirmam que não estavam querendo realizá-las. Porém, elas reconhecem a mão travessa, a mão teimosa, como sendo delas. Como já sabemos, o cérebro controla as ações do nosso corpo contralateralmente. O lado direito controla o esquerdo e o esquerdo controla o direito. A síndrome da mão alienígena pode ocorrer após alguns tipos específicos de cirurgia, um derrame no corpo caloso ou na área motora suplementar. As mensagens que controlam as ações da mão são interrompidas. Qualquer tipo de dano no cérebro tem a possibilidade de interferir no funcionamento dele. No caso de Giuseppina, foi um derrame que causou o problema. O derrame resultou numa lesão no lado esquerdo do cérebro dela. Uma lesão no cérebro, alguma coisa que prejudica o cérebro, um ferimento na cabeça, um acidente, um derrame ou uma doença que progride, como o mal de Alzheimer, ocorre que, de maneiras diferentes, as células do cérebro são destruídas. A poucos quilômetros de Giuseppina, outro italiano, vítima de derrame, descreve como ele desenvolveu uma mão alienígena. Eu lembro que estava assistindo um jogo de futebol na TV. Era a Copa do Mundo, Itália e Camarões, ou coisa assim. Então, perto das 9 horas daquela noite, eu levantei para beber alguma coisa. Meu lado direito não estava se sustentando muito bem. Minha perna direita começou a tremer. Depois do derrame, Cláudio foi encaminhado para a doutora Ana Cantagallo para fazer avaliação e reabilitação. Eu conheci o Cláudio em agosto de 1990, um mês após o derrame, o AVC isquêmico. Ele chegou em nosso consultório depois de vir da neurologia e começamos a fazer a reabilitação. Os testes provaram que parte do cérebro de Cláudio tinha sido afetada pelo derrame, deixando-o com a mão alienígena, ou como Ana chama, síndrome da mão involuntária. Nós descobrimos nele um comportamento singular e bastante raro, a mão involuntária com a mão direita. E eu lembro da primeira vez que o visitei, eu dei um martelo e pedi a ele que o usasse. Eu lembro que tinha de bater na mesa com um martelo de reflexo, mas eu acabei batendo em mim mesmo com ele em todo lugar.
Com a mão direita, ele começou a bater em si mesmo, no lado esquerdo e no corpo todo. O paciente estava totalmente ciente desse comportamento, sobre o fato de que o comportamento ia contra a sua vontade. Tudo era feito contra a minha vontade. Algumas coisas eu sabia que não deveria fazer, mas eu fazia. Era isso que me deixava irritado, mais do que qualquer coisa. Eu lembro, por exemplo, que quando fazia barba, com uma mão eu colocava espuma de barbear no rosto. E com a outra mão, com a mão involuntária, ele removia a espuma de barbear. Então era um comportamento absolutamente perturbador. A mão alienígena de Cláudio interferia em todos os aspectos de sua vida diária. Por exemplo, quando eu tentei andar a cavalo de novo, 2 anos depois do derrame, infelizmente eu só tive condições de puxar a rédea com a mão direita, fazendo o cavalo ficar andando em círculo. Cláudio teve de aprender a viver com uma mão alienígena. Pessoa pode achar que está ficando louca, que existe uma circunstância estranha que faz com que a mão se comporte de maneira descontrolada. Tivemos uma paciente que, sempre que ela passava por uma porta, sua mão, de repente, agarrava na maçaneta. E não queria soltar mais. Ela tinha de se concentrar para soltar a mão da maçaneta. Ela também descreveu um outro episódio ainda mais assustador, no qual ela acordou de madrugada com a mão em volta de seu pescoço e tentando estrangular a si mesma. Bom, é claro que ela acordou e percebeu que estava acontecendo e ficou bastante assustada com isso. Uma série de coisas diferentes que podem acontecer e que podem ser vistas como a mão estar realmente desenvolvendo tendências destrutivas com relação à própria pessoa. Frustrados e desesperados, Giuseppina, Cláudio, Chuck e Irene esperam que um dia consigam se recuperar da síndrome da mão alienígena. Mas o cérebro pode achar um jeito de retomar o controle? Vamos! Por que você não para? Hã? Giuseppina ficou com uma mão alienígena depois de um grave derrame. A mão tornou sua vida uma desgraça e alterou tudo em sua rotina de vida. 14 anos depois, ela ainda sofre com os efeitos de sua condição. Porém, houve uma certa melhora. Em testes recentes realizados pela médica, ela conseguiu mostrar um certo controle, embora ainda ache uma luta realizar algumas tarefas com a mão interferindo, deixando-a exausta. Ela aceita sua condição porque ela não entende exatamente o que aconteceu com ela. Geralmente, o fenômeno diminui depois de um certo tempo, mas para a Giuseppina não foi assim. Ela é crônica agora e talvez continue assim pelo resto da vida. Eu não vejo nenhuma saída. Já passamos por muitas coisas. Dizem que a esperança nunca morre, mas sabemos o que vai acontecer e tem mais. Eu notei que a condição dela não mudou durante 4 ou 5 anos. Cláudio já viu muita melhora desde que desenvolveu uma mão alienígena. Ele tem mais controle sobre seu membro teimoso e já consegue andar a cavalo sem sua mão interferir. Aos poucos eu consegui fazer o cavalo entender. Ou talvez ele tenha entendido sozinho que eu não fazia aquilo de propósito. E finalmente consegui andar a cavalo em linha reta. A primeira vez que consegui, fiquei extasiado. Para mim, era uma enorme vitória poder controlar um cavalo. Eu consegui fazer minha mão parar de puxar o lado direito da rédea. Embora ele tenha recuperado boa parte de sua independência, de vez em quando sua mão ainda tem vida própria. Agora com a direita, abra e feche 5 vezes. A médica avaliou sua condição através de uma série de testes para mostrar o controle que ele tem sobre sua mão alienígena.
mas ela continua às vezes a abrir e fechar quando não deveria. Quantas vezes deveria fazer? 5, mas eu fiz mais algumas. E o que é que você acha? Eu fiz mais porque ela não parou, viu? Ela continua. Perder sua independência, não poder ser autônomo é algo que não desejo para ninguém. Eu acho que Cláudio é um bom exemplo de como um grande esforço e perseverança nos exercícios de reabilitação compensam. Ele teve muitas razões fortes para querer se recuperar em particular. Por exemplo, ele queria voltar a montar e cavalgar. Se a pessoa tiver uma coisa específica que queira fazer, esta coisa pode ajudar muito a ela vencer o problema. Irene não sofre mais de ataques de epilepsia. Ela também recuperou bastante o controle de sua mão alienígena. Mesmo assim, às vezes, esse controle se entrega à mão, mais uma vez parecendo que ela tem vontade própria. Eu vou aceitar minha mão do jeito que ela é agora. Ainda falo com ela, ainda vou desafiá-la e vou fazer o que a mão direita deve fazer para a mão esquerda se comportar. Mas eu aprendi a viver com isto. Como o cérebro pode superar o dano causado por um derrame? Como os pacientes podem recuperar o controle depois que o centro de distribuição da mensagem foi rompido por uma outra cirurgia? Uma coisa que sabemos, considerando a situação, é que cada lado do cérebro não tem um contato exclusivo com o lado oposto do corpo, que há caminhos entre o lado esquerdo do cérebro e entre o lado esquerdo do corpo e bem como do lado direito do cérebro para o lado direito do corpo. Sendo assim, podemos considerar um certo grau de abertura desse mecanismo de controle e para que o lado do cérebro que permanece intacto e sadio e não foi danificado possa começar a exercer algum controle sobre a mão que se comporta mal. Pacientes com a síndrome da mão alienígena possuem um membro que realiza tarefas que não parecem ser um desejo consciente do seu dono. O que isso nos sugere sobre toda a questão de decisão e livre-arbítrio? Sintomas como o da mão involuntária deveriam ser mais analisados para debater o preço do livre-arbítrio, porque temos pacientes que declaram um desejo e realizam ações bem diferentes do desejo. Então, a questão de quem é o agente, qual é a intenção, o que é voluntário, é bastante relevante. Beck se esforçou bastante para ajudar o marido Chuck a reconstruir sua vida. Acho que a esposa dele foi um fator principal para ele ter uma vida razoavelmente agradável, mesmo sendo um pouco restrita. Feche os olhos. Vou colocar uma coisa na sua mão esquerda para ver se você consegue identificar só pelo toque. Beck realiza alguns testes com Chuck para ver se houve alguma melhora recente. Um aspecto sutil de sua condição é que seu cérebro não consegue reconhecer um objeto segurado pela mão alienígena. Alguma ideia? Cortador de unha? Ponha na mão direita para ver se você reconhece. Não, é um pregador de roupa. Com os olhos fechados, ele é incapaz de dizer que objeto é. Porém, quando ele põe em sua mão normal, ele percebe na hora. Tesoura pequena. Ponha na mão direita para ver se ela consegue. Não, é uma chave. Conhecer o problema ajudou Chuck a aceitá-lo. Alguns especialistas acreditam que outros pacientes com a mesma condição não têm tanta sorte. E que o diagnóstico errado talvez ocorra em alguns casos. O problema da mão alienígena totalmente desenvolvida é bem difícil de não perceber, mas pode ser que os pacientes que tenham isto não entendam a si mesmos, fiquem acanhados e não contem a ninguém. Também pode ocorrer de médicos não saberem do que se trata, principalmente se não forem neurologistas ou interessados nesse tipo de coisa. O cérebro reserva muitos mistérios e surpresas. Aprender novos métodos de controlar a síndrome da mão alienígena ajudou pessoas como Chuck a recuperar um grau de independência e reduziu seu medo de que um dia a mão possa causar danos a si mesmo ou a pessoas queridas. Eu sempre me preocupo que ela faça alguma coisa incomum ou inadequada.
Eu tenho muito medo que ela faça isso um dia. As pessoas que sofrem do mal da mão alienígena vão ter muita dificuldade para explicar o que acontece. E por não explicarem, vão ficar preocupadas, ficarem constrangidas e vão sentir envergonhadas do problema. A síndrome da mão alienígena apresenta certas dificuldades particulares. É bastante rara. As pessoas não sabem o que é. E como você vai explicar o que acontece? Porque filósofos e neurologistas têm dificuldade de entender o que acontece. Então, como vai explicar? Os mistérios do cérebro. Se não se importa, eu prefiro mudar e chamar de segredos e deixar os mistérios para o domínio paranormal. Existem segredos cujas causas os cientistas tentam desvendar. Mas assim que você entende uma coisa, existe uma outra coisa para ser entendida. É uma história sem fim. E tudo vai ser entendido dentro de um quadro de referência de um tempo em particular. Há 100 anos, as pessoas achavam que entendiam como o cérebro funcionava. Agora, achamos que entendemos um pouco mais. Daqui a 100 anos, as pessoas vão rir do que achamos que entendemos agora. Pode ser que muitas pessoas estejam experimentando uma variação desta síndrome. Mas o médico dela não percebeu isto ainda. Então, isto pode ser muito mais comum que imaginamos. Versão brasileira Clone.